Vamos para a notícia aqui da Pedra Inca, só para vocês terem uma noção mais ou menos do que eu tô falando. Aí, ó, vocês estão vendo aí, né? Pedra Inca, o que é a pedra de 12 ângulos, joia da arquitetura Inca vandalizada de forma irrecuperável? Tá dando para ver aí, né? Essa pedra aqui é uma pedra, de fato, do período em que os Incas dominavam os Andes, né? Basicamente, dominavam a região de Cusco, que era a capital, né? Onde está essa estrutura. E é chamada de pedra de 12 ângulos, porque ela de fato tem 12 ângulos. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui. Vocês conseguem ver que ela tem ela é encaixada, né? É um trabalho de cantaria, o trabalho com pedras, mesmo construção com pedras sem argamassa, aqui no caso, que as pedras são todas esculpidas para encaixarem umas às outras e você ter uma estrutura estável numa região que tem tremores de terra significativos. Então você precisa de fato fazer uma construção bastante estável e com apenas encaixe de pedra sem argamassa, fica mais complicado. Então os caras realmente se aprimoraram de uma forma fantástica nesse trabalho da escultura da pedra, esse trabalho de cantaria, para poder fazer esses encaixes. E essa é a pedra que é símbolo dessa arte arquitetônica egípcia, Inca, porque ela tem realmente uma complexidade maior que a média. Ela realmente tem 12 ângulos, né? Então ela tem que encaixar com várias outras pedras, então realmente o cálculo tem que ser exato, o trabalho manual mesmo tem que ser muito bem feito. Não passa uma faca entre uma pedra e outra, né? Eu fui montar essa estante que está atrás de mim aqui agora. O trabalho que eu tive para deixar essa estante, ela não veio marcada. Então, para pegar a trena, medir, fazer a lápis, onde que eu tenho que fazer o furo, furar, etc. Mesmo assim, ela ficou meio bamba. Aí os caras estão trabalhando com um nível de dificuldade infinitamente maior e o que requer, claro, uma habilidade manual infinitamente maior que eu tenho também. E entregaram, né, esse trabalho. Então tem essa pedra de 12 ângulos. E essa pedra, que diz aqui, né, essa é uma das pedras mais famosas do Peru e todos que passam pela cidade de Cusco são convidados a visitá-la. À primeira vista, não passa de uma grande pedra inserida junto às outras no muro de uma das construções históricas do centro de Cusco. A Pedra dos 12 Ângulos, como é popularmente conhecida, é um dos destinos habituais de moradores locais e turistas que visitam a antiga capital do Império Inca, né, Cusco. E aí, nessa terça-feira, 18, né, na verdade isso aqui já tem 2 semanas então, né, terça-feira passada foi 25, foi na terça retrasada, um ataque de vandalismo ocorrido nessa data ganhou destaque no noticiário internacional depois que autoridades relataram que o local havia sofrido danos irreversíveis. E aí vocês veem aqui a pedra onde ela encaixa. Você vê que as outras também, né? São todas pedras feitas para ter o encaixe exato de novo. Isso aqui é muito preciso, tá? Até no clube de leitura lá, quando a gente estava conversando sobre isso, a gente estava lendo um livro sobre civilizações pré-colombianas, uma amiga nossa lá do clube de leitura falou que esteve lá em Cusco e que realmente ao vivo é mais impressionante ainda porque parece sido feito a laser. Tamanho, a precisão mesmo e o fato de você não conseguir passar uma moeda, né, entre uma pedra e outra aqui é muito justinho mesmo o encaixe, o que explica isso estar de pé até hoje, né, como eu disse, numa região que tem uma certa instabilidade geológica. A Pedra dos 12 Ângulos é um bloco de diorito verde incrustado no muro do Palácio do Arcebispo de Cusco, que, claro, na época não era o Palácio do Arcebispo, né? No centro histórico da capital cusquenha. Ela está listada como Patrimônio Cultural do Peru. E aí diz, né, o Palácio do Arcebispo foi construído durante a colonização espanhola sobre as ruínas do antigo Palácio do Rei Inca Roca, cujos muros incluíam a Pedra dos 12 Ângulos. Aqui ficou duplo, né? O Inca, porque o nome é Inca Roca, porque a palavra Inca, na verdade, é uma palavra para a família real, basicamente. Inca, não eram todas as pessoas ali do que a gente chama hoje, a partir da colonização espanhola, a gente chama de povos Inca, de Império Inca. Na verdade, quem os próprios Incas chamavam de Inca eram só a nobreza, né? A parte, inclusive, superior da nobreza família real, basicamente. E o imperador era o Sapa Inca, né? Então, aqui, por isso, essa duplicação. Então, você tem algo que acontece muito frequente historicamente, que é o novo povo que domina uma região, geralmente constrói sobre as ruínas do povo dominado. Já aqui no canal a gente já falou várias vezes sobre isso, né? De catedrais são construídas no topo, na fundação do que era antes uma mesquita, ou ao contrário, uma mesquita construída em cima do que antes era, por exemplo, uma basílica, e por aí vai, né? No caso aqui, um palácio do arcebispo construído sobre um palácio inca. Com 12 ângulos delicadamente esculpidos e um peso de 6 toneladas, ela se encaixa perfeitamente com o restante das pedras do muro, razão pela qual é considerado um exemplo da habilidade e precisão dos engenheiros incas, além de um indício da grandeza de Inca Roca, o rei que governou Cusco, entre aproximadamente os anos 1350 e 1380.
Acredita-se que originalmente possa ter tido um significado simbólico ou religioso. Isso é muito difícil saber, porque a gente não tem fontes documentais escritas, né, falando sobre a pedra. A gente tem só a pedra, e aí você, por uma leitura contextual ali, a partir de outros indícios arqueológicos, você levanta algumas possibilidades, né, mas não tem como bater o martelo exatamente sobre isso. Segundo, o fato é que eles não precisariam fazer assim, tá? O fato de estar construído sem argamassa não significa que os incas não conhecessem técnicas de construção com argamassa. Eles conheciam. Existem estruturas incas que usam argamassa à base de cal e tem outras que não. Inclusive, eles têm construções com blocos menores também, que eles decidiram deliberadamente usar blocos muito pesados e com um trabalho muito mais trabalhoso, né, do que a média, que é fazer essas pedras pedra a pedra para o encaixe acontecer de forma perfeita. Então, é sem dúvida uma decisão, não é fruto apenas de necessidade, né, uma decisão mesmo arquitetônica, de engenharia, talvez simbólica, religiosa, mas esses significados imateriais é mais difícil de decifrar, né, é o que eu quero dizer. E aí aqui, né, segundo o Ministério da Cultura do Peru, é um bem cultural histórico de enorme valor para a nossa nação. E o que aconteceu? Passou um cara aparentemente embriagado, né, aqui na manhã de terça-feira, e bateu várias vezes nesse objeto com um martelo, se eu não me engano. Né? As câmeras de segurança capturaram o momento em que ele começou a desferir golpes na pedra. O cara estava em fora de si, num aparente estado de embriaguez, e foi preso aqui, né, detenido pelas autoridades peruanas, e o secretário de Cultura de Cusco classificou os danos como irreversíveis. E a polícia anunciou a prisão do camarada, né? Claro que existe um interesse muito grande de preservar esse patrimônio, não só pela história, pelo valor que ele tem para o povo ali do Peru, mas também tem até uma questão de proteção do patrimônio por uma finalidade mais prática, pragmática, atual, econômica, financeira, que é o turismo leva muito dinheiro também para o Peru, né? Então você tem uma motivação histórica, simbólica, e tem uma motivação também prática para proteger esse patrimônio, né? Que querendo ou não serve como uma fonte de renda muito importante para o país. Então, a pedra não foi destruída, né? Porque a pedra tem 6 toneladas, ela está muito estavelmente inserida na estrutura, então parece que os danos, eu não sei se é isso exatamente que são os danos, essas marteladas, ou se teve algum dano um pouco mais expressivo assim na estrutura, mas imagino que não, porque um bêbado com um martelo versus uma pedra de 6 toneladas, né? Não vai ter como causar muitos danos assim, mas aparentemente foram esses danos aqui, né? E de novo, essa punição muito enfática não é só pelo, o cara, pô, mas o cara só ficou uns pontinhos na pedra e tal, mas é uma forma, é uma questão de dar uma punição exemplar também, né? Uma proteção a mais para essas estruturas que é essa sombra, né, da autoridade protetora do patrimônio. Se você deixa, o cara tava bêbado e tal, fez só uma cosquinha na pedra, você deixa uma margem maior para outras pessoas, né, poderem fazer, sei lá, começar a escrever o nome aqui, grafitar essas estruturas arquitetônicas incas. Então, assim, os caras realmente têm que agir, entendem, né, que tem que agir dessa forma. E tá aí, então, a pedra de 12 ângulos, né? O incidente em si importa menos, pelo menos para mim. O que eu acho interessante é só trazer esse evento como uma desculpa para falar sobre essa arquitetura e engenharia inca que é realmente muito interessante, né? Muitas estruturas em Machu Picchu também são feitas nesse sistema de encaixe de pedras. Deixa eu ver se eu encontro aqui, inclusive, né? Isso que não está em Machu Picchu, tá? Mas em Machu Picchu, aqui você já encontra um outro tipo um outro estilo. Aqui você já tem esse estilo de encaixe também. Isso aqui talvez seja Machu Picchu, não sei. Né, mas falando aqui sobre o segredo do corte das pedras incas, falando sobre esse estilo específico, que é o da pedra dos 12 ângulos. Aqui também, né, essas pedras maiores, feitas com encaixe. Mas você tem, deixa eu ver aqui, ó, formas diferentes também, tá vendo? Formas um pouco mais simples aqui, de construção. E em Machu Picchu também, se eu não me engano, tem algumas estruturas feitas utilizando argamassa, mas eu não vou conseguir achar aqui de supetão em que uma estrutura feita com pedras bem menores, né? Então, assim, não é que os caras construíam tudo assim, mas quando eles queriam, eles conseguiam, e realmente são estruturas bem impressionantes. Aqui, o encaixe perfeito. Você poderia colocar uma pedra mais ou menos assim no formato e completar isso aqui com argamassa, né? Mas não, os caras faziam o formato da pedra. Essa aqui é muito interessante, né? Pela curva, né? Que é uma coisa muito difícil também de fazer no trabalho com pedra.
Ainda mais pedras desse tipo, né? Com esse peso. Enfim, um salve aí pros incas. O João falou aqui, daqui a 200 anos, as marcas das marteladas serão patrimônio também. Pode ser, né? Assim, eu não sei se patrimônio, mas é história, né? A história continua. Então, tanto o cara pegar um martelo e bater na pedra é história, quanto as autoridades prenderem o cara é história também. Então também não é pra dizer assim, né? Como tudo é história, então deixa a coisa rolar. Não, mas a reação à coisa rolando também é história, né? Mas é uma. Só que como esse cara. Se esse cara não der nenhuma entrevista e não falar nada, fica difícil saber a motivação dele. Mas, tipo assim, se ele atacou esse monumento porque ele odeia os incas, ou porque ele considera que o Peru deve se desvencilhar da identidade inca ou do seu passado e mirar um futuro que nada tem a ver com esse período de dominação, de imperialismo inca, sei lá, qualquer coisa. Aí a gente teria um registro histórico de pelo menos um ator dentro da sociedade peruana, como que ele lidava com o legado histórico ali da região, né? E por aí vai. Aí você consegue, de fato, ter mais elementos para falar, né, daqui a 200 anos, sobre a relação da população peruana com o legado inca. Faz parte da história.